Olá, crianças, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós estamos vendo os elementos da narrativa, nós aprendemos como analisar, como localizar. E agora nós vamos fazer umas atividades, vamos ler o texto e tentar ver se você já consegue, tá bom? Acompanha comigo, nós vamos analisar aí o primeiro texto. Agora eu vou ler e você vai tentar fazer a sua análise aí para poder encontrar a resposta, tá bom? Acompanha comigo na telinha. O rato do mato e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que parecem enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram apavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral: mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Engraçado, né? Qual a situação que você precisa solucionar? O problema do rato do mato terminou quando? Então, quando foi que terminou o problema dele? Vamos analisar aqui o texto? Olha só, o ratinho, né, da cidade foi visitar o rato do campo. O que aconteceu ali? Ele olhou e viu que o ratinho, ele se alimentava de quê? De raízes, né? E ele achou ele magro, né? Que ele vivia com a vida muito difícil. Então, ele convidou ele para a cidade. O que aconteceu lá? Eles se alojaram, foram morar numa casa bem rica. Estavam lá comendo, se fartando, quando de repente chegou o quê? 2 gatos. E quase, né, comeu os 2. O que aconteceu? Quando passou o susto, ele se livrou? Ele pensou logo em voltar para o campo. E olha só que frase que ele fala, né? Mas vale o magro no mato que gordo na boca do gato, né? Então, assim, ele fez essa reflexão. E para a gente agora ver qual a situação que a gente vai marcar, qual a alternativa, a gente precisava reler o texto, identificar para que eu possa encontrar. Vamos lá ver qual é? O problema do rato do mato terminou quando? Quando foi que terminou? Na letra A, descobriu a despensa da casa. Foi nesse momento que ele olhou, descobriu a despensa e ele se fartou? Foi nesse momento? Não, nesse momento foi onde começou o problema dele, né? B, se empanturrou de comida? Também não, né? C, se escondeu dos ratos? Ele se escondeu deles mesmo? D, decidiu voltar para o mato? Sim, nesse momento ele voltou para a casa dele e os problemas dele terminaram ali, né? Então a nossa alternativa só pode ser a letra D. Muito bem. Vamos continuar analisando outro texto? A pomba e a formiga. Uma pomba branca bebia água no riacho quando, de repente, ouviu uma vozinha muito fraca. Socorro, socorro, estou me afogando. Era uma formiga que a correnteza forte arrastava. A pomba branca ficou penalizada,
Coitadinha da formiga, pensou. Como poderei ajudá-la? Arrancou com o bico uma gramínea e a jogou na água. A formiga subiu no barco e alcançou a outra margem. Aliviada, a formiga queria agradecer a pomba, mas onde será que ela estava? Dias depois, a formiguinha andava pelo bosque quando viu um camponês descalço, armado de arco e flecha. O homem mirava alguma coisa no alto de um galho. Era justamente a pomba branca que, sem desconfiar de nada, dormia tão profundamente que até roncava. Preciso avisá-la, pensou a formiga desesperada. A formiga enterrou suas mandíbulas cortantes no pé descalço do camponês malvado. Ai, 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 ui, 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 gritou o homem, uivando de dor, e largou o arco e a flecha que ficaram caídos na terra. Com o barulho, a pombinha acordou assustada e mais que depressa tratou de voar para bem longe. O camponês foi embora, furioso, resmungando. Que azar, pisei num espinho. Adeus, pomba assada. Moral da história: o bem que fazemos um dia volta para nós. Uma história que tem um pensamento bem legal, né? Mas vamos ver qual é a situação que precisamos resolver. O narrador dessa história é... Quem é o narrador dessa história? É a pomba? B, a formiga? C, o camponês? Ou um observador que está vendo tudo? O que você acha? Será que a formiga, ela mesmo estava narrando, a pomba estava narrando a história? Ou será que era a formiga? Não, aí nós temos, né, um narrador que só observa, ou seja, ele não faz parte da história, ele está só observando. Então, a nossa resposta aqui só pode ser a letra D, não é isso? Vamos agora para mais um, esse aí é um elemento, né? Vocês viram, vai ter situações em que vai aparecer no texto todinho e apenas uma pergunta, ou do narrador, ou uma palavra que indica um tempo, ou a palavra, ou onde foi que o texto aconteceu, aonde toda a história aconteceu. Aí vai estar lá floresta, cidade, algumas coisas assim, você vai identificar. As atividades vão ser voltadas mais assim, tá bom? Vamos continuar analisando agora, nós vamos ver o texto. O galo cantou. Era uma vez um galo conhecido por sua arrogância. Costumava demonstrar força ao raiar do sol, quando cantava bem alto, de modo a superar, no timbre e no tempo, o canto dos companheiros. Erguia a crista, estufava o peito e permanecia assim por horas. As galinhas olhavam compreensivas, apesar de um tanto entediadas com a repetição diária do presunçoso rito. Certo dia, chovia muito. O gato estufou o peito, ergueu a crista e cantou como sempre. Os outros galos se calaram. Não demorou e a garganta do arrogante cantor se inflamou gravemente. Ele encolheu, ficou muito gripado e afinal teve uma forte pneumonia que emudeceu suas cordas vocais. Não pode mais cantar. Um gambá que sempre passava por ali comentou: era só voz o grande galo. Nada aprendeu nesse tempo de domínio. As galinhas se calaram. Olha só esse trecho, né? Um gambá que passava sempre ali. Veja bem esse trecho para a gente poder analisar a resposta, tá bom? Agora, moral da história. A arrogância é amiga da estupidez.
Nesse texto, a frase "era só voz o grande galo" foi dita. Quem disse essa fala? Qual foi a pessoa? Lembra quando nós estávamos aprendendo que os elementos do narrador eu preciso identificar as ações para que eu possa identificar quem fez o quê? Então aqui, quem foi, né? Quem era? Só voz. Quem falou essa frase? Era só voz o grande galo. Vamos voltar lá? Ó, um gambá que sempre passava por ali comentou: era só voz o grande galo. Nada aprendeu nesse tempo de domínio. As galinhas se calaram. Então, quem foi que fez essa fala? Um gambá, não foi? Então, aqui, na letra A, pelo cantor, a gente já viu que não. Pelo gambá, sim, essa é a nossa resposta. Pelos companheiros, também vimos que não. Pelas galinhas também não, porque elas se calaram. Então, aqui foi pelos gambás. Vamos para o próximo texto? O príncipe sapo. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe no sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu o pedido do sapo, deu-lhe um beijo. Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? E aí, o que será que deu origem a esse texto? Para que ele pudesse ser narrado. Qual foi? Letra A, o beijo da princesa. Será que foi o beijo da princesa? O feitiço da feiticeira? C, o nojo da princesa de beijar um sapo, mas venceu? D, o pedido do sapo? Vamos lá, voltar lá no começo, olha só. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe no sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Então, toda a história dá continuidade a partir do fato de uma feiticeira ter transformado o príncipe em um sapo. Então, a nossa resposta só pode ser a letra B, o feitiço da feiticeira, né? Viu só, criança, que depois que a gente aprende a analisar e localizar os elementos da narrativa, fica bem mais simples e mais fácil nós localizarmos logo as nossas respostas? É assim que a gente precisa fazer, para que a gente possa interpretar ou resolver qualquer situação dentro de um texto narrativo. A gente tem que ter bem ciência de todos os elementos que o compõem e identificá-los. Mas nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Quer rever essa aula novamente? Acesse lá a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!